Havia um braseiro na sala. Gregor não disse uma única palavra. Limitou-se a me colocar debaixo dos braços e enfiar o lado da minha cara nos carvões em brasa, deixando-me lá enquanto eu gritava sem parar. Já viu como ele é forte? Mesmo naquele tempo, foram precisos 3 homens fortes para afastá-lo de mim. Os septões pregam sobre os 7 infernos. Que sabem eles? Só um homem que tenha sido queimado sabe realmente como é o inferno. Meu pai disse a todos que meus cobertores tinham pegado fogo, e o nosso mestre me deu unguentos. Unguentos. Gregor também recebeu seus unguentos. 4 anos mais tarde ungiram-no com 7 olhos. Recitou seus votos de cavaleiro e Harga Targaryen bateu em seu ombro e disse: Erguei-vos, Sir Gregor. Hoje eu vou fazer a análise de um dos meus livros favoritos, ou pelo menos de uma das minhas histórias favoritas, porque eu gostei bastante da série e depois eu resolvi ler o livro, depois de muito tempo, na real. Esse é um livro bem antigo, um dos livros mais antigos que eu tenho, só que eu tava enrolando pra ler ele, em parte por causa do tamanho, entre outras coisas. Sobreviveu bastante coisa, mas enfim. Hoje eu vou falar sobre As Crônicas de Gelo e Fogo, o livro que inspirou a famosa série, né, Game of Thrones, uma das minhas séries favoritas, se não a minha série favorita. É um livro de fantasia, um livro muito da hora. Se você não conhece a história, basicamente fala sobre diversas famílias que vivem em 7 reinos, no caso, e uma família, no caso, ela governa o reino principal, né? A cidade, o King's Landing ali, e todas as outras famílias são basicamente submetidas a ela. E a gente tem cada família é conhecida por alguma coisa. Os Stark, eles vivem no norte, ou seja, eles são uma família rigorosa, uma família forte, que lida com o inverno de perto. E a maioria das vezes são só eles que são preparados para o inverno. Os Greyjoy vivem lá no meio da água. Os Baratheon, representados por um veado na capa, são reconhecidos também, porque no começo do livro é a família que está no domínio, e por N outras coisas, como o Robert, que é o rei, ele foi um guerreiro muito forte e um amigo muito leal ao Stark, Eddard Stark, que é o líder da família Stark, né? Cada uma das famílias tem um líder. E esse líder é basicamente quem comanda ali o lugar do qual a família é dona, entre outras coisas. A gente tem os Lannisters, que são uma família representada pelo leão, e são famosos por grandes exércitos, muito dinheiro, e entre outras coisas também que eu não vou falar muito para não estragar a história para quem não conhece também. É basicamente sobre isso o livro. Ele fala muito sobre a relação entre essas famílias ao longo do tempo, sobre a competição entre elas pela busca do poder dos 7 reinos, sobre como elas se relacionam, como que a personalidade de cada família tem um papel nessa busca pelo poder ao longo do livro. É muito importante. Uma das famílias mais importantes é a família Targaryen, que é do rei que eu citei aqui na história. Essa é uma das minhas citações favoritas, que é basicamente o cão de caça, que é um cavaleiro sem honra, basicamente. É um cavaleiro que não se honrou o cavaleiro, mas ele serve a coroa. Ele falando com a Sansa, que é a filha do líder da família Stark. Ele falando sobre o porquê dele ter a cara queimada e por que ele tem essa personalidade que as outras pessoas basicamente veem dele. Que é uma pessoa carrancuda, uma pessoa amarga, uma pessoa que sempre tá com a cara fechada, e para ele a única coisa que importa é obedecer a coroa, independente do que seja para ele fazer. Tanto que a gente vê ao longo da história ele e outras pessoas fazendo coisas horríveis. Então não é o tipo de história que você vai olhar e vai falar: essa pessoa é santa, ou essa pessoa é um herói, ou essa pessoa é um vilão. Porque sempre vai ter alguém lá que vai estar fazendo alguma coisa horripilante, ou horrenda. Mas a gente tem, claro, os nossos lados, né? A importância da família Targaryen, que eu falei pra vocês, no caso, é porque é uma família dos dragões, é uma família que, antes da história do livro, ela foi uma família muito importante, ou seja, muitos dos reis dos 7 reinos eram reis Targaryens, e eram os reis conhecidos por serem os mais cruéis ou os mais loucos. Sim. A história ela ficou muito conhecida na época, né, por conta da série do Game of Thrones, que é uma série que foi de 2011 a 2019, e depois, agora, pegou um hype maior ainda, porque lançou na HBO A Casa do Dragão, que é um spin-off do Game of Thrones, que conta, se eu não me engano, uns 200 anos antes aproximadamente, e fala especificamente sobre a família Targaryen, que é uma família muito importante. Nessa história da família Targaryen, a gente vai conhecer uma das personagens mais famosas, que é a Daenerys Targaryen, que no começo do livro é basicamente, para não
falar muito sobre a trama do livro. Ela só tem ela e o irmão dela. O irmão dela quer tomar o poder de King's Landing, só que é só eles dois da família Targaryen, ou seja, não tem ninguém do lado deles. Então o irmão dela, no início do livro, não é spoiler, ele vende ela para um líder de uma tribo selvagem para conseguir o poder do exército dessa tribo selvagem. Só que, enfim, né? Acontecem N coisas, eles vão para outro lugar, e aí a história se desenrola com a Daenerys Targaryen, e no caso esse é o primeiro livro de 5 aproximadamente, 5 livros. Então essa personagem ela vai ter um desenrolar, ela vai se tornar uma pessoa completamente diferente. Como eu disse, ninguém na trama, na história, no desenrolar da história é santo, então ela vai fazer muita merda também. O irmão dela já mostra que ele é um arrombado desde o começo do livro. Agora, personagens importantes, por exemplo, da família Stark. A gente tem o Bran, que é o mais novo, que vai se tornar, ao longo das histórias também, dos outros livros, baseando no que a gente vê na história da série, uma pessoa diferente. Todos eles passam por esse tipo de transformação, os que sobrevivem, claro, né? A mulher, a Catelyn, que é a mulher do líder da família, não é uma personagem tão significativa assim. É uma personagem que tem uma personalidade forte, né? Ela se destaca aí. Só que pro desenrolar da história, ela não tem tanta importância, na minha opinião, pelo menos. Aí a gente tem a Sansa, que é uma das filhas mais comportadas da família Stark, e a Arya, que é a filha que não é comportada da família Stark, que pro resto da família, pro resto do reino, no caso, né? Ela é basicamente um menino. Tanto que a maioria das pessoas desacredita que ela é da família Stark. Dos Lannister, a gente vai conhecer o Tyrion, que é o anão, que é um dos meus personagens favoritos também, porque ele é um personagem que, por falta... Num mundo, numa história, numa era e numa época em que você se destaca por poder ou por força, ele basicamente é rejeitado pela família dele em relação ao poder, e ele é um anão, então ele não tem muita força. E ele usa disso, ele usa a mente dele, ou seja, ele usa o que ele tem. Ele percebe que o que ele tem é a mente, por isso ele tenta se tornar cada vez mais inteligente para manipular as pessoas que usam a força, basicamente. E por isso ele é um personagem fascinante. A gente tem o Jon Snow, que basicamente é um bastardo da família Stark. É uma relação que o líder da família Stark teve na guerra e nasceu o Jon Snow. Então ele é meio largado de lado, ninguém tá nem aí pra ele. Por mais que ele seja um personagem muito foda, ele é um dos melhores... Eu não sei se fala assim, mas é um dos melhores espadachins, ele luta bem com a espada. E ele vai ser tipo... Ele vai pra muralha. Que é o quê? A muralha é um lugar onde tem soldados vestidos de preto que escolhem se abster de todo e qualquer conflito que haja nos Sete Reinos para proteger os Sete Reinos. Mas proteger do que especificamente? Todos eles acreditam que atrás da muralha é um mundo de selvagens, de monstros, de coisas do tipo, de cavaleiros do inverno. E esses cavaleiros já vieram para os Sete Reinos uma vez, destruíram tudo e coisas do tipo. Então eles construíram uma muralha que o livro faz questão de detalhar o quão imensamente grande ela é, e larga, ela é imensa. Eles construíram essa muralha e agora tem os protetores dessa muralha, os protetores dos Sete Reinos, Cavaleiros de Preto, os Cavaleiros da Noite. E o Jon Snow, por ser basicamente excluído do resto dos Sete Reinos e de tudo, ele se torna um Cavaleiro da Noite como o tio dele. Claro, tem todos os conflitos lá entre ele e o pessoal da muralha, porque o pessoal da muralha é basicamente os piores dos Sete Reinos. Assim. As pessoas que fizeram as piores coisas, condenadas pelos piores crimes, vão para a muralha. Então ele tem os conflitos dele lá, eles têm um sentimento de irmandade, de família, mas mesmo assim acontece muita coisa zoada com eles. Entre outros personagens importantíssimos, como a Cersei, que é uma das piores personagens que tem no livro, mas ela não tem como a gente negar que ela é uma personagem extremamente importante pro desenrolar da história, até porque ela faz muita coisa que vai desenrolar a história de uma forma, vai vir a calhar só lá no final, entre outros personagens muito, muito importantes. Alguns personagens, claro, o circuito deles se encerra na metade da história, ou nem na metade da história, mas mesmo assim eles são muito importantes nesse início. O livro é um livro de fantasia, é um livro que fala sobre cavaleiros, princesas, dragões,
guerras, espadas, esse tipo de coisa. É isso que me encantou nessa história, é isso que me chamou muita atenção nessa história. Essa parte das tavernas, de um período meio Idade Média, da diferença entre os personagens, como eles se relacionam entre si, a busca por poder de uma forma diferente por cada personagem, usando o que eles têm, a forma como eles foram criados, a fama que a família de cada um tem, e isso é muito, muito interessante. Se você não conhecer essa história, que eu acho que é quase impossível, eu tenho certeza que você vai gostar do livro, vai gostar da série, porque a maioria das pessoas gostou da série, independente de quem goste ou não do final da série, o desenrolar da série foi bom. A Casa do Dragão, que é a segunda série, o spin-off, não foi tão bom quanto a primeira, né? Nunca são, mas ainda assim eu gostei um pouco. Mas é isso, tem outros 4 livros, tão grande quanto, ou um pouco maiores alguns. Pretendo ler, mas não agora. E quem sabe eu trago para vocês para falar um pouco. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui, se inscreve no canal. O link do livro tá aqui na descrição para você conferir, para você conhecer. Ou se você assistiu a série, para você ler. Recomendo que leia um livro se você assistiu a série. Por quê? Porque essa frase que eu citei especificamente, na série não tem. O livro ele é muito mais detalhado, ele tem cenas muito mais importantes, tem cenas que vão te fazer sentir de um jeito diferente. Essa cena, por exemplo, na série, ela é um outro personagem que fala de uma forma tipo, tô nem aí e passa, basicamente. Mas quando eu li o livro, essa foi uma cena, essa foi a construção do ambiente nessa cena e o jeito que ele falou pra Sansa foi extraordinário, foi muito bom. Por isso que é uma das minhas cenas favoritas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de conferir o livro e também conferir a nossa página no Instagram. Estou trazendo algumas indicações lá, curiosidades, coisas do tipo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Falou!